Ok, pessoal, estamos aí juntos novamente para mais uma apresentação de geometria. Nessa apresentação eu vou falar sobre polígonos regulares, mais especificamente sobre o apótema, como se calcular a medida de um apótema, ok? Existe uma aula específica falando só sobre polígonos e polígonos regulares. Então, para melhor compreensão desse assunto, eu preciso lembrar que polígono regular são polígonos que têm os lados com as mesmas medidas, os ângulos internos também têm as mesmas medidas, assim como os ângulos externos. Existe sempre uma circunferência que circunscreve esse polígono, uma circunferência que inscreve, né, que está inscrita a esse polígono. Nós vamos precisar também do teorema de Pitágoras, que diz que hipotenusa ao quadrado, né, a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma das medidas dos catetos também ao quadrado. Ok? Que mais? Nós precisamos lembrar também uma relação chamada lei dos cossenos. É claro que eu consigo fazer demonstração com outros recursos, mas especificamente nesta apresentação eu vou usar esses conceitos que eu acabei de citar para vocês. Tudo bem? Muito bem. Determine o raio da circunferência circunscrita a um quadrado cujo lado mede 12. Determine o raio de uma circunferência que circunscreve um quadrado e esse quadrado tem lado 12. Eu vou desenhar então um quadrado e nós vamos fazer uma recordação de como, né, a gente trabalha o quadrado e que relação é essa que eu vou ter dessa medida do raio. Então prestem bastante atenção. Lembrando que um quadrado é um polígono regular, porque ele possui todos os lados de mesma medida, possui todos os ângulos internos iguais a 90 graus. Ok? Muito bem. Eu vou chamar aqui os vértices, né, A, B, C e D, e vou dizer, então, de uma forma geral, que o lado desse quadrado mede L. Ok? Muito bem. Lembrando aí que o ângulo é de 90 graus. Isso vale para os 4 vértices. Tracei aqui uma diagonal. Essa diagonal, ela na verdade é a bissetriz desse vértice A ou do vértice C. Ela vai dividir o ângulo de 90 em dois ângulos de 45. Toda vez que você traça uma diagonal num polígono regular, essa diagonal, na verdade, né, ela está passando aqui pelo centro, ela é a bissetriz. Ok? Bissetriz interna. Muito bem. Então, chamei essa diagonal de D. E observem bem. Nós temos aqui um triângulo retângulo. Ora, se o triângulo é retângulo, vale o teorema de Pitágoras, que diz que a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à medida de um dos catetos ao quadrado mais a medida do outro cateto ao quadrado. Catetos esses que formam esse triângulo retângulo, ok? Então, escrevendo ali, ó, é exatamente isso que eu tenho. D ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Ou seja, D ao quadrado igual a 2L ao quadrado. Bom, o que a gente vai fazer agora? Passar a raiz quadrada, né? O L, por estar ao quadrado, o que vai acontecer com ele? Ele vai sair da raiz e vai ficar, então, L raiz de 2. Essa é uma fórmula.
Se vocês quiserem memorizar essa fórmula, ok, ajuda, mas é só lembrar então que a diagonal de qualquer quadrado de lado L é L raiz de 2. É a medida do lado vezes raiz de 2. Tá ok? Muito bem. Esta é a relação entre a medida do lado de um quadrado e sua diagonal, ou entre a hipotenusa e a medida dos catetos de um triângulo retângulo isósceles, que é o que está marcado em azul aí. Vocês têm um triângulo retângulo isósceles, ok? Agora sim vamos para o nosso problema. Nós acabamos de demonstrar que essa diagonal que está tracejada aí, ela vale L raiz de 2. Lembram? Muito bem. Eu quero saber qual é a medida do raio de uma circunferência que circunscreve o quadrado. Então, eu estou fazendo aí uma circunferência e ela está circunscrevendo. Agora, olhem bem para a figura. O que essa diagonal é desse círculo? Essa diagonal, na verdade, é o diâmetro desse círculo ou dessa circunferência. Se eu pegar só o contorno, eu tenho aí uma circunferência. E o que é o diâmetro de uma circunferência? É a soma da medida de dois raios. Muito bem. Então, se eu considerar que cada lado desse quadrado vale 12, eu sei já de antemão que a diagonal dele vai ser L raiz de 2. Tracei aí, então, a outra diagonal. Essas duas diagonais se interceptam num ponto que será o centro dessa circunferência, que eu estou chamando de O. Ok? Muito bem. A medida que vai de O até A, ou de O até B, de O até C, de O até D, nada mais é do que a medida do raio da circunferência, que é o raio que o problema está procurando. Portanto, eu sei que a diagonal, essa diagonal dividida por 2, ela vai me dar o raio. Como que eu chego nessa diagonal? A diagonal de todo o quadrado é lado vezes raiz de 2. Lembram? Muito bem. Como esse lado mede 12, então fica assim, 12 raiz de 2. Portanto, o raio da minha circunferência é a metade dessa diagonal. Então, o raio é 6 raiz de 2. Tudo bem? Fácil, né? Então, na dúvida, é aquilo que eu falo sempre para vocês. Façam um esqueminha, façam um desenho. Identifiquem os elementos que você tem. Lembrem de conceitos que vocês também já estudaram. Nesse caso aí, eu apliquei só o teorema de Pitágoras. Muito bem. Agora, vamos para um outro exercício. Determine o raio da circunferência que está circunscrevendo um triângulo equilátero, cujo lado mede 12. Primeiro, vamos trabalhar um pouquinho, lembrar um pouquinho do triângulo equilátero. Eu tenho aí um triângulo equilátero, quer dizer, ele tem os lados todos de mesma medida. Eu circunscrevi aí um círculo ou uma circunferência. Vou colocar aqui os valores dos lados, ok? Bom, se eu traçar essa linha aí perpendicular, né? Essa linha nada mais é do que a altura desse triângulo, certo? Muito bem. Essa altura, ela divide o lado aí oposto em dois pedaços, dois segmentos, exatamente de mesma medida, L sobre 2. Bom, formei aí um triângulo retângulo. Se o triângulo é retângulo, vale o teorema de Pitágoras, que diz o quê? Que a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vamos lá. L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Desenvolvendo, o que eu tenho é exatamente isso aqui, ó, que L ao quadrado igual a H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Toda vez que eu tenho uma expressão que tem denominador, uma maneira de resolver isso é achando o MMC.
Então eu vou achar o MMC, quer dizer, determinando o MMC é igual a 4, né? Aí eu vou fazer o desenvolvimento. 4 dividido por 1 dá 4, vezes L ao quadrado dá 4L ao quadrado. 4 dividido por 1 é igual a 4, vezes H ao quadrado dá 4H ao quadrado. Mais 4 dividido por 4 dá 1, 1 vezes L ao quadrado dá L ao quadrado. Eu quero escrever uma relação entre a altura e o lado desse triângulo. Como os denominadores são comuns, mostrando aí que essas duas frações são frações homogêneas, eu posso simplificar esse 4, ok? Muito bem, organizando isso, eu tenho lá 4h ao quadrado é 4L ao quadrado menos L ao quadrado. Portanto, 4h ao quadrado igual a 3L ao quadrado. H ao quadrado, então, vai ser o quê? H ao quadrado vai ser 3L ao quadrado dividido por 4. E aí, o que eu vou ter, então, desenvolvendo, passando a raiz quadrada, eu vou ter essa expressão. Se vocês voltarem ali, ó, né, passa o 4 dividindo, depois passa a raiz em todo o segundo membro, o L por estar ao quadrado vai sair da raiz, o 3 vai se manter na raiz, e a raiz quadrada de 4, que será o denominador, vai ser igual a 2. Portanto, toda vez que você quiser saber, olha, qual é a altura de um triângulo equilátero? É o lado vezes a raiz de 3 dividido por 2. Muito bem. Ainda continuando no problema. O problema diz que determinar o raio, né, de uma circunferência que está circunscrita num triângulo equilátero cujos lados medem 12. Diferente do que eu fiz agora, eu vou traçar as bissetrizes internas. Então, tracei aí uma bissetriz, tracei outra bissetriz, tracei outra bissetriz. Elas vão interceptar também no centro da figura. Agora, pensa bem. O ângulo central de uma circunferência, né, de um círculo, ele corresponde a 360 graus. Se os lados têm a mesma medida, esses ângulos aí que foram divididos também têm a mesma medida. Se eu tenho 360 graus como uma volta completa, estou dividindo em 3 partes. Então, cada parte dessa vale 120 graus. Se esse ponto é o ponto central do meu polígono e o ponto central da minha circunferência, quer dizer, a distância desse ponto central até os vértices do triângulo nada mais é do que a medida do raio. Então, eu tenho raio e raio. Se eu me fixar só nesse triângulo, vocês percebam que esse triângulo ele não é um triângulo retângulo. É o que a gente chama de triângulo qualquer. Que lei eu vou usar para fazer uma relação entre os lados desse triângulo, envolvendo também esse ângulo interno? Vocês já sabem que nós vamos trabalhar com a lei dos cossenos, né? Tem um vídeo que eu faço que é só explicando como é que é a lei dos cossenos e a lei dos senos, ok? Então, para lembrar a lei dos cossenos, eu vou começar sempre pelo lado que é oposto ao ângulo que eu tenho. Então, nesse caso, eu tenho L. Então, fica L ao quadrado igual a R ao quadrado mais R ao quadrado menos 2 vezes R vezes R cosseno de 120 graus. Ok? Então, eu vou ter L ao quadrado igual R ao quadrado mais R ao quadrado, então 2R's ao quadrado. 2 vezes R dá 2R ao quadrado. O cosseno de 120 vale menos meio. Continuando esse cálculo, eu tenho então 2R ao quadrado. Como existe ali uma multiplicação de 2R ao quadrado vezes menos meio, menos vezes menos vai dar mais, né? Então, mais o quê? 2 vezes meio dá 1. Então, vai ficar mais R ao quadrado. Um tempinho para vocês observarem bem,
perceberem por que deu aquele r ao quadrado, né? 2 vezes meio é 1, menos vezes menos dá mais, 1 vezes r ao quadrado dá 1r ao quadrado. Portanto, L ao quadrado igual a 3Rs ao quadrado. Organizando isso daí, R ao quadrado vai ser L ao quadrado dividido por 3. Portanto, R, eu vou passar a raiz para o lado de lá. Como vai ficar raiz de L ao quadrado, vai dar L sobre raiz de 3, que racionalizando, né, vai dar L raiz de 3 sobre 3. Então, essa é a medida do raio em relação, né, à medida do lado. Então, se eu tenho o lado de um triângulo equilátero e se eu quero saber qual é o raio da circunferência que circunscreve, eu vou usar essa fórmula. Ou, né, vou fazer um desenho, vou fazer um esquema, vou me lembrar dessa relação que é a lei dos cossenos e vou fazer os cálculos, né, no caso de eu não conseguir lembrar dessa fórmula. Isso não impede que você resolva o exercício, ok? Voltando então lá para o exercício, né, eu tenho que L agora vale 12. Então, neste caso, né, vamos lembrar, qual era a relação entre o raio e o lado? O raio era L raiz de 3 dividido por 3. Então, o L vale 12 vezes raiz de 3 dividido por 3. Portanto, o raio da minha circunferência circunscrita é 4 raiz de 3. A unidade, nesse caso, está em centímetros. Tudo bem? Próximo exercício. Determine o raio de uma circunferência circunscrita agora a um hexágono. Então, vamos primeiro, antes de sair resolvendo o exercício, vamos lembrar um pouquinho do nosso hexágono. Hexágono é uma figura que aparece muito em exercício, porque ela tem algumas características, algumas propriedades que são bastante interessantes. Vê? Eu tenho aí um hexágono de lado L e vou colocar ali o centro, que é o centro de uma circunferência que o circunscreve. Eu não sei se vocês repararam, mas todos os polígonos regulares, o centro da circunferência que circunscreve é o mesmo centro da figura do polígono em questão, né? Então, há uma coincidência aí no caso dos polígonos regulares, ok? Agora, vamos observar o seguinte. Lembra da história de que uma volta completa dá 360 graus? No caso do hexágono, eu vou pegar esse 360 e dividir em 6 ângulos de mesma medida. Ora, 360 dividido por 6 vai dar 60 graus. Quer dizer, esse ângulo aqui é de 60 graus. Se vocês olharem para a circunferência e para o centro, a distância que vai do centro até qualquer vértice do polígono é o raio da circunferência, não é? Então, eu tenho aqui um raio e aqui eu tenho o outro raio. Consequentemente, esse triângulo aí, né, que tem o ângulo interno igual a 60, em que os dois lados valem R, a princípio, pelo fato deles terem dois lados de mesma medida, esse triângulo é o triângulo isósceles. O que a gente sabe a respeito do triângulo isósceles? Se eu tenho um triângulo isósceles, os ângulos da base, né, também têm a mesma medida. Se eu já tenho 60 graus e a soma dos ângulos internos tem que dar 180, então está faltando 120. Isso quer dizer que cada ângulo da base aí, né, também vai valer 60 graus. Muito bem. O que eu observo, então? Que se os três ângulos internos são iguais a 60 graus, esse triângulo é um triângulo equilátero, né? Então, ali tem 60 graus, eu tenho ali 60 graus, mostrando aí que esse triângulo é um triângulo equilátero. Qual é a conclusão que eu chego, então? Que esse lado da base aí tem a mesma medida
da lateral do triângulo, né, que mede R. Então, simplesmente, quando eu tenho um hexágono e eu traço as suas diagonais, eu determino aí triângulos equiláteros cujos lados, né, têm o mesmo tamanho do raio da circunferência que o circunscreve. Concluímos então, né, que em todo hexágono regular o raio da circunferência circunscrita tem a mesma medida do lado do hexágono regular. Ok? Então, o raio tem a mesma medida do lado. Agora, gente, voltando um pouquinho, né? Nós acabamos de falar do triângulo equilátero na apresentação anterior, quando o meu polígono era um triângulo equilátero. E nós vimos que a altura do triângulo equilátero é dado pela relação L raiz de 3 sobre 2. A altura, gente. A altura do triângulo equilátero é lado vezes raiz de 3 dividido por 2. Ok? Bom, eu vou colocar aqui então essa relação e vou mostrar para vocês o seguinte, né? Que esse R', na verdade, é uma medida que vai do centro da figura até a base oposta, né? Então, o que para nós é a altura do triângulo equilátero. Então, em todo polígono regular, eu consigo dividir em triângulos. As alturas desses triângulos, na verdade, eu chamo de apótema, né? E no caso, voltando aqui no nosso problema, ele quer saber qual a medida do raio. A medida do raio é o quê? Né? A mesma medida do lado. Se o nosso polígono no exercício vale 12, então o raio também vale 12. O nosso próximo assunto, em que eu vou expor melhor, é essa questão do apótema. Tá? É uma palavra nova que está surgindo aí, mas o que é o apótema? Só para a gente dar continuidade mais para frente. O apótema é a distância que vai do centro da figura até a metade do lado oposto lá do polígono. Uma outra informação que a gente pode tirar aqui é o seguinte: esses lados aqui do hexágono, se eu pegar cada lado desse aí, cada lado é uma corda da circunferência. O apótema, ele divide essa corda bem no meio. Guardem isso. Toda vez que você circunscreve uma circunferência num polígono, né, os lados desse polígono são cordas. Se eu ligar o centro desse polígono ou dessa circunferência, né, no ponto médio da corda, o que eu tenho exatamente o chamado de apótema. Ok? Muito bem. Determine a medida do apótema ou o raio da circunferência inscrita do polígono regular de lado 6 nos seguintes casos. Eu vou pegar primeiro o quadrado. Aqui a gente vai ter uma ideia melhor do que esse negócio aí do apótema, certo? Então eu estou desenhando um quadrado, ele tem vértices que estão sendo colocados aí, o vértice A, B, C e D, ok? Vou então traçar as duas diagonais. Percebam que essas diagonais elas se interceptam no centro e elas dividem o quadrado em 4 triângulos, ok? Então ali está o centro. E eu vou inscrever uma circunferência. Quando você inscreve uma circunferência, ela vai tangenciar as paredes desse polígono. Tá, ok? Então, eu tenho ali um ponto de tangência, que é o ponto M. Tenho aqui um ponto de tangência, que é o ponto N. Um outro ponto de tangência, que é o ponto P. E um outro ponto de tangência, que é o ponto Q. Ok? Muito bem. Esse polígono regular, esse quadrado, esses pontos de tangência aí nada mais são
do que pontos médios desses lados. Então, o que acontece? Se eu ligar o centro com esse ponto médio, vai atender uma coisa que eu falei anteriormente. Este é o raio de uma circunferência inscrita. Esta é a altura, nesse caso do quadrado, de um triângulo isósceles. Essa altura divide esse segmento BC no meio. Esse segmento que vai de O até P é o que chamamos de apótema, ok? Agora, se o meu quadrado ele tem... Então, só escrevendo aqui o meu apótema, para vocês não esquecerem o que é o apótema, né? Se perguntarem assim, o que é o apótema? A apótema é o raio de uma circunferência inscrita no polígono regular. Posso dizer também que quando eu divido o meu polígono regular em triângulos, a partir do centro, esse apótema é a altura de cada um desses triângulos. Então eu tenho um apótema OP, tenho um apótema OQ, tenho um apótema OM, tenho um apótema ON. É uma linha perpendicular. Se é perpendicular, eu chamo essa distância aí de altura também, ok? Olha só, observem bem. O problema está dizendo a respeito do lado do polígono. O quadrado é um polígono que tem lados de mesma medida. Então, todos esses lados aí, AD, AB, BC, CD, medem L. Se você comparar esse lado com o apótema, o que você pode dizer a respeito? O que o apótema tem a ver com esse lado? Não é exatamente a metade do lado? Lembra que eu falo para vocês, olha, gente, faça um esqueminha. Fica mais fácil de vocês observarem o que está acontecendo. Não precisa ficar decorando coisas. Então, eu vou dizer, então, que esse apótema, eu estou chamando de apótema 4, para dizer que é o apótema de um polígono de 4 lados. Então, esse apótema é a metade do lado. Se o exercício está dizendo para mim que esse lado vale 6, a metade de 6 é 3. Então, o apótema vale 3. Ou o raio da circunferência inscrita vale 3. Agora vamos falar do triângulo equilátero. Se eu dividir o meu triângulo equilátero a partir do centro em triângulos, eu vou dividir esse triângulo, vou marcar aqui os vértices, passei aqui uma bissetriz, vou passar aqui outra bissetriz, e as duas vão acabar se interceptando. É claro que se eu traçasse uma outra bissetriz a partir do ponto do vértice A, ela interceptaria no mesmo ponto, aí, que é o centro da figura, certo? Então, agora, esse está o centro e eu consigo traçar a minha circunferência, ok? Então, a distância que vai do centro até o ponto de tangência, que é o ponto médio do lado, esse vai ser para mim o apótema da figura. Então, olha só. Aqui eu tenho um ponto de tangência, só lembrando para vocês que toda vez que eu desenho uma circunferência inscrita a um polígono, ela vai tangenciar as paredes. Então, tangenciou lá no ponto M, tangenciou no ponto N, e eu vou tangenciar aqui no ponto P, ok? Ligando, então, esse ponto O com o ponto P, perpendicularmente, essa é uma propriedade que eu tenho explorado bastante em aulas que falam de circunferência e segmentos tangentes, né? Que uma consequência imediata é que o raio ele é perpendicular ao segmento no ponto de tangência. Então, ali eu tenho o ângulo de 90 graus, mostrando que isso daí é perpendicular. Portanto, esse raio ele é perpendicular a essa base. Se isso acontece, esse ponto P é o ponto médio do lado BC, né? E essa distância que vai de O até P é o que então? É o apótema desse polígono, ok? Assim como OM também vai ser um apótema, assim como ON também vai ser outro apótema.
E notem que ele é apótema, porque de O até M é o raio. Se o segmento AC está tangenciando, esse raio tem que ser perpendicular. Se é perpendicular, é a altura. Eu não representei ali, mas seria a altura de um triângulo OAC, por exemplo. A mesma coisa acontece com ON. ON não é o raio? Essa circunferência não está tangente a esse segmento AB, portanto, esse raio ele é perpendicular. Se ele é perpendicular, essa distância aí, que é o apótema, é também a altura de um triângulo que não está marcado aí, mas seria o triângulo ABO, ok? Vou marcar aqui, então, os lados. Tudo bem? Vamos lembrar que esse lado aí, pelo enunciado, ele vale 6, tá? Continua valendo o mesmo lado do enunciado anterior. E agora? Vocês se lembram que nós deduzimos uma relação entre o raio da circunferência, né, e a medida do lado do triângulo equilátero? Só que eu vou usar aqui um outro recurso para mostrar para vocês que com o conhecimento e com esses conhecimentos que vão se apresentando e se acumulando, eu posso ter outras situações e outras maneiras de fazer o mesmo exercício. Quando eu desenhei esse apótema, e eu desenhei também a bissetriz, considerando que os ângulos internos de um triângulo equilátero vale 60 graus, obviamente a bissetriz vai dividir em dois ângulos de 30, eu acabo formando ali, gente, um triângulo retângulo. Vale para todo triângulo retângulo. Além do teorema de Pitágoras, também as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. O que esse P fez com o lado BC? Dividiu na metade. Então, eu coloquei ali L sobre 2. O apótema, em relação ao ângulo de 30, é o cateto oposto. O L sobre 2, em relação ao 30, que é essa medida aí do BP, é o cateto adjacente. Nós sabemos que a relação entre cateto oposto e cateto adjacente nós chamamos de tangente. Então, veja só, eu desenhei ali esse triângulo para melhorar a nossa compreensão, certo? Então, vou chamar de A3 o apótema, ok? Está ali. Esse A3, então, o que ele é desse triângulo em relação ao ângulo de 30? Ele é o cateto oposto. E o L sobre 2? O L sobre 2 é o cateto adjacente. Portanto, aplicando o conhecimento que a gente tem da trigonometria, tangente de 30 é igual cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Agora é substituir valor e tentar organizar isso de forma que eu tenha essa relação entre o apótema e o lado. Ok? Nós sabemos pela tabela de ângulos notáveis que tangente de 30, essa tabela de ângulos notáveis é aquela da música, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, enfim. Tá ok? Então, é sempre bom fazer um desenhinho do lado da tabela, para você estar sempre lembrando desses ângulos notáveis aí, que são 30, o 45 e o 60. Tangente de 30 na tabela vale raiz de 3 sobre 3, igual a 3, que é o apótema do triângulo, por isso que tem aquele índice 3 ali, dividido por L sobre 2. Bom, fazendo as relações, eu vou chegar no seguinte, que A3 é igual a L raiz de 3 dividido por 6. Tá? Se alguém tem alguma dúvida, pega um papel aí, faz a relação do lado, para vocês poderem perceber. Ok? Então, a relação que eu tenho entre o apótema e o lado é essa relação. Para o nosso exercício, considerando que o lado vale 6, imaginem vocês colocando o 6 no lugar daquele L ali. O que vai resultar para nós? Vocês conseguem imaginar? No caso do exercício, então, vai ser 6 raiz de 3 sobre 6. Simplificando ali, eu vou ter que o apótema do triângulo equilátero, neste caso, vale raiz de 3 metros. Ok?
Muito bem. Agora, no caso do hexágono. Tenho aí o hexágono. Vocês já viram que o hexágono é uma figura interessante, uma figura especial, em que o raio da circunferência que o circunscreve é também a medida do lado. O raio tem a mesma medida do lado, forma, portanto, 6 triângulos, no caso, equiláteros. Ok? Então, eu vou colocar aqui as medidas dos lados. Aí é o centro da figura, né, que eu encontro dessas. Ao invés de falar diagonais, eu vou falar encontro dessas bissetrizes aí, né? E aí eu tenho minha circunferência inscrita. Se ela está inscrita, ela tangencia as paredes desse hexágono, ok? Então ela está tangenciando ali no ponto M, tangencia no ponto N, tangencia no ponto O, tangencia no ponto P, tangencia no ponto Q, tangencia no ponto R. Se a circunferência tangencia um segmento, significa que o raio dessa circunferência é perpendicular ao segmento que tangencia a circunferência. E vocês podem ir adiantando. Então a distância que vai de O até P, por exemplo, né, que é o raio da circunferência, ele, por ser o raio e por essa circunferência estar tangenciando, então esse raio forma 90 graus com esse segmento, né? Ok, vamos aqui explorar esse triângulo. Todos os triângulos têm a mesma dimensão, têm o mesmo tamanho, né? Vou traçar aqui essa distância que vai de O até P. Já podemos adiantar que essa distância aí, no caso, é o apótema, né, dessa figura. Lembrando que o hexágono regular é um polígono muito especial e que se divide em 6 triângulos equiláteros, né? Ali está, então, o A6. Por que eu estou colocando o A6? Para dizer que é o apótema de um polígono de 6 lados, um polígono regular de 6 lados. Ok? Muito bem. Eu posso pular uma série de informações. Se eu imaginar que esse triângulo equilátero aí, ele tem lados iguais a L, e voltando uma informação lá de trás, quando eu deduzo para vocês, usando o teorema de Pitágoras, que a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Então eu podia já dizer, olha, esse apótema aí vale L raiz de 3 sobre 2, certo? Mas, se eu não me lembrar disso, né, eu posso, considerando que esse lado, eu estou usando o mesmo lado para todos os exercícios iguais a 6, né? Então imagine esse triângulo equilátero com lados iguais a 6. Eu tenho aí um dos raios igual a 6, a metade, né, aí de do segmento da base 3. Posso perfeitamente aplicar Pitágoras, posso usar trigonometria, enfim. Não existe desculpa para não resolver o exercício, ok? Então, o apótema é a altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. Se eu estou dizendo que esse lado, né, ele vale 6, então substituindo ali, 6 raiz de 3 dividido por 2. Ou seja, o meu apótema, ele vale 3 raiz de 3. Ok? Então, pessoal, 3 raiz de 3 metros. Essa era a apresentação que eu queria fazer para vocês. Falando do apótema, né? Guardem bem esse nome e esse lugar aí, né? O que é o apótema? É o raio de uma circunferência que está inscrita num polígono, ok? É o jeito mais fácil de a gente guardar isso. Se essa circunferência está inscrita, ela está tangenciando o polígono nas paredes. Se ela está tangenciando, esse raio ele é perpendicular a essa base. Divide essa base no meio e assim por diante. Não esqueçam dessas informações, ok? Então eu quero fazer um agradecimento especial ao pessoal da informática que tem me auxiliado na publicação desses vídeos, né? Ao Diego Macedo, ao Tiago, ao Anderson, que são meu apoio, né? Quero agradecer a vocês também que têm acompanhado
essas aulas. Espero que eu esteja conseguindo o objetivo, né, que é poder explicar de uma maneira mais tranquila essas questões que a gente discute ou vai discutir em sala de aula. E serve também como material de estudos posteriores. Quando vocês estiverem aí no ensino médio, né, essa apresentação que eu fiz especificamente agora, ela é mais apropriada para alunos a partir do 9º ano, porque aí já tiveram noções básicas de trigonometria, ok? Então, continuem assistindo, deem um like de vocês, se vocês gostaram, façam observações, podem fazer perguntas, me procurarem, pode procurar no Facebook também, né? Façam aí as suas observações, porque isso tudo é importante para a melhoria da qualidade dessas apresentações, ok? Então, até um próximo encontro.